Olá a todos, queridos amigos, amigas, sejam todos muito bem-vindos ao ciclo de estudo da mediunidade, que faz parte desse currículo do Conselho Espírita Internacional. Esse programa é uma iniciativa da área de estudo e prática da mediunidade, do SEI, e é dedicado ao estudo sério, responsável e fundamentado nas obras espíritas, sempre à luz da orientação dos espíritos superiores. O estudo é conduzido pelo nosso querido companheiro Jacobson Trovão, a quem agradecemos pela sua dedicação e profundidade. Jacobson, como você está? Márcia, muito feliz de estar aqui com você mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos, né, sobre a mediunidade. Isso. E lembrando que a todos, né, que nossos encontros acontecem semanalmente, às terças-feiras, e para ficar mais fácil, vocês podem subscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Durante o programa, você poderá também, pedimos assim, convidamos com muito carinho, não é, Jacobson, que envie suas perguntas pelo QR Code, pelo chat, e elas serão respondidas num episódio após, né, cada tema. E estou muito feliz também, porque estamos fazendo um trabalho de legendar esse programa, originalmente em português, mas com legendas em várias línguas, o inglês, espanhol, italiano, alemão e holandês. Então, é com muito agradecimento que dizemos obrigada ao esforço conjunto das diversas federações espíritas que compõem o SEI. Mas hoje a gente estará iniciando mais um tema. Hoje, o estudo da mediunidade e a renovação do ser imortal. E só lembrando, né, que anteriormente a gente teve alguns episódios sobre a mediunidade na infância e juventude, reconhecimento e orientação segura. É um grande prazer que eu digo sejam todos bem-vindos, e só recapitulando brevemente que no tema anterior a gente refletiu com Jacobson sobre a mediunidade na infância e na juventude, e também, logicamente, tivemos o episódio passado dedicado às suas perguntas e respostas. E só lembrando que a mediunidade é uma faculdade inata que se manifesta desde a infância, mas o seu exercício consciente não é recomendado nesse período, pois o corpo e o cérebro também estão ainda em formação, tanto essa parte biológica quanto o equilíbrio moral e emocional que são limitados durante a infância. Na adolescência, a sensibilidade aumenta, mas tem outras questões, né? Especificamente, Jacobs falou sobre a possibilidade da fascinação por espíritos inferiores, que pode também levar ao desequilíbrio emocional. Jacobson também nos lembrou de como André Luiz alerta a todos nós que a orientação segura, a educação moral, a oração, os passes e estudos, logicamente, são fundamentais. Portanto, o exercício mediúnico deve ser postergado para uma idade adulta, quando haverá maior maturidade, responsabilidade e também capacidade até de discernimento, que garante a todos nós que exercitam a mediunidade, né, o seu uso equilibrado e construtivo. No episódio de hoje, como eu já falei, Jacobson estará iniciando o quarto tema e nos dando orientações sobre o estudo da mediunidade e a renovação do ser imortal. Obrigada mais uma vez, Jacobson, e a palavra é tua. Muito obrigado, minha querida amiga. Agradeço mais uma vez a oportunidade do estudo que o Conselho Espírita Internacional está nos propiciando. A temática que nos foi proposta acerca do estudo da mediunidade e a renovação do ser imortal nos leva a uma reflexão
Um tema muito comum, ou um assunto, um questionamento recorrente quando se discute a questão da mediunidade. Existe a necessidade do médium estudar? É uma questão que comumente se coloca, e muitos dizem que não há necessidade porque trabalham há décadas e nunca chegaram a estudar. E é uma constatação isso. Seguramente, para que a pessoa entre em transe, ela não precisa estudar. Porque o transe é um fenômeno fisiológico. As pessoas que estão adaptadas perispiritualmente a entrar no estado de consciência tal que permita a percepção clara de outras mentes, no intercâmbio entre duas dimensões, que caracteriza o transe mediúnico, não tem necessidade, obviamente, de um estudo, porque o aparato neurofisiológico está adaptado a essa função, porque houve um preparo na dimensão espiritual para tanto. Ou seja, a pessoa, ela já reencarna predisposta ao transe mediúnico. Então, para a pessoa entrar em transe, quando ela tem esse compromisso, essa predisposição, esse preparo anterior, é algo muito natural. E acontece em determinados momentos da vida, espontaneamente ou direcionado, então a pessoa, ela entra em concentração e o fenômeno ocorre. Ocorre a transmissão do pensamento. E a pessoa fala, ou a pessoa escreve. Esta é uma realidade universal, não é do espiritismo, porque nós vemos os transes mediúnicos em diferentes culturas religiosas, nas mais diferentes nações, cada um dando a sua interpretação particular. No entanto, quando Allan Kardec estudou o fenômeno mediúnico, como disse, esse fenômeno que é universal, ele identificou que para que houvesse segurança na transmissão do pensamento, da mensagem mediúnica, para que se tivesse segurança no contato com as entidades que não se controla, porque são seres, são pessoas despidas do corpo físico, inteligências próprias, livres. Mas para que a gente tenha segurança num contato mais elevado com os espíritos superiores e evitar o assédio de espíritos inferiores, é preciso conhecer o mecanismo das comunicações. A ação dos espíritos sobre o nosso pensamento e as nossas interferências particulares no processo de captação dos pensamentos dos desencarnados. Ou seja, como é a participação do médium no processo. No último parágrafo de O Livro dos Médiuns, como que trazendo um fecho espetacular, depois de todo o estudo que Allan Kardec faz
da mediunidade, das suas implicações, das suas consequências, origens, variações, ele diz o seguinte: realmente, a facilidade com que algumas pessoas aceitam tudo o que vem do mundo invisível, sob o prestígio de um grande nome, é o que anima os espíritos embusteiros. Todos, pois, devem consagrar a máxima atenção em lhes frustrar os embustes. Porém, ninguém pode chegar a isso senão com o auxílio da experiência adquirida por meio de um estudo sério. É por isso que repetimos incessantemente: estudai antes de praticardes, pois esse é o único meio de não adquirirdes a experiência à vossa própria custa. É um pensamento, um fecho de O Livro dos Médiuns, que causa uma reflexão. Porque Kardec aqui, depois de todo o estudo, como dissemos, feito, as suas pesquisas, as suas análises, ele concluiu que a prática mediúnica indiscriminada, sem critérios, ou com critérios e procedimentos próprios dos praticantes, sem um referencial que os leve a um entendimento do que está ocorrendo, o risco é imenso. Ele usa aqui a expressão espíritos embusteiros. Espíritos embusteiros não é qualquer espírito. Porque o embuste não é feito por qualquer entidade, senão aquelas que sabem o que estão fazendo, conscientemente. E não por ignorância, desconhecendo a ação deles sobre as pessoas. O embuste ele é feito conscientemente, com a finalidade de estabelecer o fascínio, a incredulidade, a perturbação e, consequentemente, a obsessão. Então, a colocação de Kardec é relevante, mas é o que menos se observa. E ele faz uma colocação de início que repercute até hoje. Realmente, a facilidade com que algumas pessoas aceitam tudo que vem do mundo invisível é o que anima os espíritos perturbadores, em outras palavras. E realmente, para muitos, basta dizer que é mediúnico, que é psicografado, que tem fenômeno, que a curiosidade cresce e a pessoa crédula aceita sem análise. É um tema atual, porque a gente vê que, desde a publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857, 1861, O Livro dos Médiuns, esse panorama não mudou muito. Daí, o que se observa, as distorções em torno dos procedimentos relativos à mediunidade.
a criatividade com que algumas pessoas se dispõem a exercer a prática mediúnica supostamente orientado por espíritos superiores. Por que que eu coloco supostamente? O Livro dos Médiuns é uma obra que foi ditada pelos espíritos superiores. Kardec deixa isso muito claro na introdução de O Livro dos Médiuns. Ele não escreveu o Livro dos Médiuns. Ele disse que os espíritos orientaram a montagem do livro, capítulo por capítulo. E que os textos ali colocados são dos espíritos. Em alguns momentos, a gente vê claramente a participação de Kardec no processo, com alguma nota, um comentário, alguma pergunta que ele faz. Mas a essência do conteúdo, a essência da obra, é do plano espiritual superior, que ele convalida pela lógica e pela universalidade do ensino dos espíritos. Ora, isso nos leva ao entendimento de que o modus operandi nosso, em termos de prática mediúnica, deve ser para equilíbrio e eficiência aquele modo de ação orientado pelos espíritos, porque são eles é que sabem como o processo acontece. Eles é que detêm a fonte do conhecimento, e não nós. Nós podemos pesquisar, observar, mas como o processo mediúnico ocorre na essência, somente os espíritos podem explicar. Somente eles podem dizer, olha, dessa forma é mais seguro. Se você for por esse caminho, o risco é maior. Porque eles é que sabem os riscos, as consequências e aquilo que é mais seguro ou eficiente para gerar uma reunião mediúnica equilibrada e que atenda às expectativas deles. Agora, existem grupos mediúnicos que criam procedimentos próprios, práticas mediúnicas exóticas, novidadeiras, que não guardam concordância com a obra da codificação. Ora, a obra da codificação, o Espiritismo, não é uma doutrina que foi criada por Allan Kardec. Ele anotou o que os espíritos superiores disseram e validou num método chamado universalidade de ensino dos espíritos, quando ele testou se aqueles ensinamentos eram gerais ou particulares. Era o entendimento da generalidade dos espíritos superiores ou era o entendimento de um espírito em particular? Quando a orientação vinha de um espírito particular, muitas vezes ela conflitava com essa orientação geral dos espíritos superiores, que são efetivamente os pais da humanidade, aqueles que coordenam os destinos do homem em todos os ângulos, não só religioso, mas na vida cotidiana, na profissão. São aqueles que dirigem o planeta. E no que toca à ação deles sobre a matéria, eles mostram aquilo que leva a uma prática mediúnica despida de perturbações. Então, há um entendimento geral e espíritos que têm entendimentos particulares.
Quando o espírito ele tem um entendimento que se coaduna com o geral, ele está dentro desse nível que Kardec chamou de universalidade do ensino. Então, há uma cúpula espiritual que coordena o planeta Terra, que pensa uniformemente sobre os diversos assuntos atinentes ao ser humano, à natureza humana, inclusive em relação à mediunidade, não só em relação à mediunidade. Essa cúpula de espíritos superiores é que deve ser acessada por nós, para que a gente possa ter uma prática mediúnica eficiente, não perturbadora. Então, quando uma pessoa tem uma prática mediúnica que conflita com o ensinamento geral, nós estamos aí percebendo que é uma orientação particular e que terá riscos inerentes a essa prática particular. E não há que se dizer que Kardec está superado, porque Kardec ainda não foi entendido suficientemente, uma vez que esta doutrina é de patrimônio dos espíritos superiores e que nós temos que fazer um esforço muito grande para entendê-la. E muitas vezes a gente ouve essa colocação, né, para desacreditar o autor a fim de invalidar as suas orientações. Mas as orientações não são de Kardec. É dessa cúpula de espíritos superiores que nós chamamos de pais da humanidade. São aqueles que dizem, né, os destinos dos homens. E no âmbito da mediunidade, eles têm orientações, porque a mediunidade é da natureza humana. Eles orientam porque isso representa para o ser humano progresso. O desenvolvimento psíquico humano representa evolução. Então, nós estamos em contato com os espíritos e precisamos aprender a lidar com esse universo que nos cerca sem nos desequilibrarmos. Seja na prática mediúnica em grupos, semanalmente, ou numa relação diária com os espíritos, pelo pensamento. A gente precisa saber como lidar para se proteger e para contribuir também com a evolução da humanidade. Porque se todos nós evoluirmos nesse processo de crescimento moral, intelectual, a obsessão desaparece da Terra. O planeta evolui. Porque a obsessão é uma realidade de planetas inferiores. Não existe. A obsessão não vai ser eterna na Terra. A obsessão é de um tempo na Terra. Falando aí de tempos, não é? Inimagináveis para nosso entendimento, e não podemos precisar em termos de eras humanas, mas a obsessão é de um tempo, é de uma cultura, é de uma região. Então, falando de região espiritual, não é uma realidade universal. Ela é localizada. Fruto do desconhecimento, do desequilíbrio das pessoas que convivem uns com os outros. Quando a nossa convivência se transformar em termos de solidariedade, de respeito, de compreensão e de amor, a obsessão desaparece. Porque obsessão é domínio, é vingança, é inveja. Isso é de uma fase evolutiva. Não é permanente. Um dia vai desaparecer. Mas os espíritos dizem que se nós nos apropriarmos mais rapidamente de conceitos elevados e transformarmos o nosso pensamento,
esse processo, que muitas vezes é lento e doloroso, se abrevia e se contribui com aqueles outros que ainda estão caminhando na senda com maior dificuldade. É por isso que nós devemos ter muito cuidado na prática mediúnica e muito cuidado ao criarmos métodos próprios. Porque muitas vezes podemos estar tendo uma criatividade da nossa própria cabeça, uma imaginação, ou auxiliado por espíritos embusteiros, que querem retardar o progresso da humanidade e criam a ilusão de que o fenômeno mediúnico é a coisa mais importante que existe, quando não é. Esse é um pensamento concorde de Kardec com todos os espíritos que estudam a obra da codificação. Espíritos que estudam a obra da codificação. Estou falando de Emmanuel, de André Luiz, Filomeno de Miranda, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, todos os espíritos que estudam a obra da codificação. Porque, como eu disse, a obra da codificação é dos espíritos superiores, não é de Allan Kardec. Então, eles também estão nessa faixa de compreensão e de pesquisa e de estudo. Todos eles são concordes que o mais importante para a evolução do ser humano é superar a fase fenomênica, que é primária nos processos evolutivos. E partirmos para a educação do pensamento, através do conhecimento e da prática do amor. Um levando ao outro. Nesse processo duplo. Então, o conhecimento é essencial para que a pessoa possa ter uma prática validada por entidades superiores. Porque nós temos o livre-arbítrio. Então, eu posso criar uma prática mediúnica própria. Mas eu corro riscos. Aí o esforço para nos ajustarmos o mais possível a esse pensamento dos espíritos superiores é que nos vai dar a garantia da assistência dos bons espíritos. É por isso que nós não podemos ter mais esse aceite indiscriminado, sem lógica, sem raciocínio, de tudo que vem dos espíritos. Muitas vezes se utilizando de médiuns, até com boa vontade, mas com desconhecimento e que repassam informações ilusórias. Principalmente, como diz Kardec aqui, quando se utiliza um nome importante que chama a atenção. Aí a pessoa acredita. Sem raciocínio lógico do que está acontecendo. Daí Kardec dizer, estudai antes de praticar. Aprofundando ou ampliando esse assunto, há um capítulo no livro dos Médiuns que fica muito clara a necessidade do estudo do médium no processo da comunicação mediúnica, como também no processo de captação de qualquer tipo de pensamento, seja para o transe, numa psicografia ou psicofonia, ou numa intuição, numa inspiração. Esse capítulo, intitulado O Papel dos Médiuns nas Comunicações Espíritas, precisa ser estudado, meditado, com vagar, para que a gente possa entender esse mecanismo de dupla mão, que é a ação do espírito sobre o médium e a ação do médium sobre a comunicação. Porque eles vão mostrar aqui, e são dois espíritos muito
elevados, que trazem aqui informações preciosíssimas, Erasto e Timóteo. Kardec começa o estudo do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. É interessante ele usar a expressão papel dos médiuns nas comunicações espíritas, ou seja, comunicações mediúnicas. Ele usa muito a palavra espírita em substituição a mediúnico, porque era esse o entendimento ou a expressão mais corriqueira à época. Nesse capítulo, na pergunta número 6, Kardec indaga o seguinte: o espírito comunicante transmite diretamente o seu pensamento, ou este tem, por intermediário, o espírito encarnado no médio? Olha o que a Kardec está perguntando. Se o ditado mediúnico é o resultado do pensamento do espírito diretamente, ou se há uma interferência ou uma participação, consciente ou não, do médium, espírito encarnado no médium, do médium. E aí os espíritos respondem da seguinte forma: o espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar. E por ser necessário uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para transmitir uma notícia a grande distância, desde que haja na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a receba e a transmita. Aliás, essa imagem que o Espírito traz aqui de fio elétrico, mais tarde, no livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, vai ser desenvolvido por André Luiz, quando ele explica essa captação psíquica através de exatamente dessa imagem que o benfeitor espiritual coloca aqui para Kardec. O fio e duas pessoas nas extremidades. André Luiz usa essa mesma imagem para falar do circuito elétrico, onde circula a energia, e aí ele cunha uma expressão criada por André Luiz, que é circuito mediúnico, que é exatamente o desdobramento desse pensamento aqui. Por isso é que nós continuamente sustentamos a tese de que André Luiz e outros benfeitores espirituais são intérpretes do pensamento de Allan Kardec, ou do Espírito de Verdade, ou da falange do Espírito de Verdade, como aqui colocado. Porque o André Luiz pegou esta ideia e tem todo um desenvolvimento em que ele mostra. Assim como quando você liga a chave, não é, uma tomada, e você aciona a lâmpada, no momento em que você liga, não é, aciona a lâmpada, o sistema elétrico, o circuito elétrico se fecha. Aí circula a energia e a luz se faz. Quando você desliga a lâmpada, na verdade você desarmou o sistema. Ele está aberto. Não circula energia. Então a luz não se faz. O sistema precisa estar fechado para que a energia circule. É o que o Erasto coloca aqui. É preciso que tenha, para que a notícia ocorra, duas pessoas, uma em cada extremo do fio. Aqui, na verdade, ele está fazendo
uma referência às primeiras comunicações, né, da época. E André Luiz, então, atualiza, trazendo um pouco mais de informação, em que ele vai mostrar que o espírito é que está conduzindo a energia pelo pensamento, a energia vai circular na mente do médium, e a luz seria o ditado mediúnico, que seria o resultado da circulação da energia entre o espírito e o médium. E é por isso que o médium deve estar, no momento do transe, atento, para que ele consiga captar seguramente o pensamento dos espíritos. Isso em reunião mediúnica. Mas no dia a dia, é muito interessante que esse fenômeno do fio elétrico aqui, ou do circuito mediúnico de André Luiz, esse fenômeno acontece continuamente. Quando nós ficamos com um pensamento repetitivo, com uma monoideia, a ideia não sai. E ela não é útil. É persistente, é perturbadora, é insistente. O circuito mediúnico está fechado. A energia está circulando. E se a ideia é perturbadora, o circuito mediúnico está sendo feito com um espírito perturbador. É preciso, nesses casos, desarmar o sistema, ou seja, abrir o sistema, desligar. E a gente desliga com desatenções, ou desvio de atenção. Mudar de assunto, ocupar as mãos, o trabalho, uma conversação edificante, uma leitura, desarma o sistema com a sintonia de espíritos inferiores. Quando você faz uma oração, quando você faz um estudo, quando você faz uma meditação, você fecha o sistema novamente, mas com espíritos elevados, sobretudo com seu anjo de guarda. Está mais proximamente de você ou de todos nós. Então, nós estamos armando e desarmando circuitos mediúnicos, porque o circuito mediúnico não é exclusivo de reunião mediúnica. Circuito mediúnico expressa a circulação de um pensamento, como Kardec coloca aqui. Essa explicação de André Luiz clareia a fundamentação de Allan Kardec, ou que foi trazida a Allan Kardec. Mas a ideia inicial aqui, porque o circuito mediúnico, não é? É o mecanismo. A ideia central aqui é que o espírito do médium é o intérprete. Então, o pensamento chega no médium e ele fala. Mas, no processo de interpretação, fica o colorido das concepções do intérprete. Ou seja, não há possibilidade de se anular na sua totalidade a ação do médium no processo, porque ele é um intérprete, passa pela mente dele. A ideia vai ser desenvolvida na pergunta número 7. O espírito encarnado no médium exerce alguma influência sobre as comunicações de outros espíritos que deva transmitir? Então, Kardec aqui foi mais específico, querendo que o espírito aprofundasse ou ampliasse a resposta. E eles o fazem. Então, os espíritos disseram a Kardec que sim, porque se não houver afinidade entre eles,
O espírito do médium pode alterar as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e inclinações. Porém, não exerce influência sobre os espíritos comunicantes, autores das respostas. É apenas um mau intérprete. É muito interessante isso aqui, porque mostra a independência do espírito. Você pode alterar o pensamento do espírito, mas você não o domina. O médium não tem influência sobre o espírito, que é uma inteligência livre. Uma pessoa, fora do corpo. Então, o que fica claro aqui é que o médium influencia a comunicação, sobretudo se ele não tem uma afinidade com o espírito transmissor da informação mediúnica, da informação espiritual. O médium pode alterar as respostas ou assimilá-las às suas próprias ideias e inclinações. Aqui, quando ele fala de afinidade, vamos entender claramente que é a de um ditado de um espírito superior através de um médium que não ofereça recursos suficientes à captação e transmissão do pensamento desse espírito superior. Então, ele não tem afinidade. Aí ele altera a resposta. Mas, muitas vezes, se o médium tem afinidade com espíritos inferiores, aí ele transmite a ideia com facilidade. O mecanismo é o mesmo. Assim como um espírito que não tem afinidade com um médium que não tem afinidade com espíritos inferiores, não vai transmitir a mensagem daquele espírito inferior como o espírito inferior desejaria. Ou seja, muitas vezes jocosa, irônica, agressiva, ele vai filtrar e traduzir e transmitir de uma forma aceitável, sem xingamentos, por exemplo. É o que Kardec usa aqui a expressão de afinidade. Ele não vai transmitir de nenhuma maneira, se um espírito inferior quer, numa manifestação mediúnica, utilizar palavras ofensivas, xingamentos, o médium consegue filtrar, porque ele vai assimilar e traduzir segundo o seu próprio vocabulário. Se o médium não agride as pessoas, não tem facilidade, não usa xingamentos no seu diálogo comum, ele não tem esse hábito, então essa ideia surge na sua mente estranha. É por isso que o médium é responsável por aquilo que ele transmite. Porque passa pela sua psique. Não tem como anular essa participação, como os espíritos estão dizendo aqui. Então, vamos recapitulando. Se o espírito superior se utiliza de um médium despido de qualidades, de conhecimento e de moralidade, o médium altera as ideias e não transmite com a fidelidade que o espírito superior quer. Às vezes, deturpa e coloca aquilo que o espírito não quis dizer. Espírito superior e médium inseguro. Por outro lado, espírito inferior, médium seguro, com conhecimento, experiência, moralidade. Numa reunião mediúnica, por exemplo,
em transe, o espírito quer xingar as pessoas, quer agredir, ofender. O médium não deixa. Muitas vezes, isso acontece involuntariamente. A ideia chega e ele fala de forma amena. Repassa que o espírito está agressivo, mas com palavras aceitáveis. Eu não preciso usar o xingamento do espírito. Isso em reunião mediúnica. Agora, se é um espírito inferior e um médium desequilibrado, passa tudo. Não há filtro. Porque a afinidade é tanta que ele não altera o pensamento do comunicante. Assim como você vê, por exemplo, uma mensagem de médios através de Chico Xavier, de Valdo, Ivone, que eram médios de grande segurança doutrinária, na prática do bem. O pensamento dos espíritos superiores sempre chegou com uma clareza e uma fidelidade muito grande. Porque havia afinidade entre ambos. Se reunião mediúnica. Agora vamos falar no cotidiano. Acontece a mesma coisa. Se a ideia negativa chega proveniente de um espírito inferior e o médium não tem quilates espirituais suficientes para neutralizar aquela ação, ele fala coisas negativas, tem procedimentos perturbados, atitudes inconvenientes, muitas vezes entra para drogadição e pode chegar ao suicídio, ao crime, à violência. Mas a culpa é do espírito? Não, ele foi um mau intérprete. Ou seja, ele não filtrou. A responsabilidade é de quem? Do espírito ou do médium? Do médium. Porque ele não filtrou. Ele foi um mau intérprete. Que é o que Kardec coloca aqui nessa questão dos espíritos. O mau intérprete é aquele que não filtra adequadamente. É por isso que a gente precisa estudar. Porque o estudo leva a uma nova posição na vida. Não se estuda exclusivamente para a realização de um transe numa reunião de 1h30 por semana. O estudo não é aplicável ali exclusivamente. Seria apequenar a ação do estudo na vida de uma pessoa, para que ela apenas soubesse entrar em transe. Por isso, no início, de sempre, entrar em transe não precisa estudar. É fisiológico, é neurofisiológico, espiritual, digamos assim, né? Mas se estuda para viver melhor. E o entendimento desse mecanismo nos ajuda a ter controle sobre a própria mente, para que a gente não seja um mau intérprete, mas um bom intérprete. E aí a questão 8, Kardec avança. Ele pergunta o seguinte: será essa a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? Respondem os espíritos: não há outro motivo. Procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que exprima com mais exatidão os seus pensamentos. Não havendo simpatia entre eles, o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência.
tornando-se um intérprete de má qualidade, muitas vezes infiel. É o que acontece entre vós, quando a opinião de um sábio é transmitida por um homem estouvado ou alguém de má fé. Então, aqui, Kardec faz a abordagem no sentido dos espíritos superiores. Ou seja, um espírito vai buscar médiuns que guardem afinidade com o pensamento deles, com a moralidade, com o esforço de transformação moral, com conhecimento. É uma questão de preferência, mas que também tem ligação com a própria possibilidade de transmissão mediúnica. Ele usa a expressão aqui, procura o intérprete que mais simpatize com ele. A palavra simpatia aqui está no sentido de afinidade, que vai favorecer a sintonia. Então, realmente, um espírito superior vai buscar um médium que tenha condições de lhe transmitir o pensamento, salvo raríssimas exceções. Mas muitas vezes é impossível um espírito superior se utilizar de uma pessoa tão perturbada que não guarda afinidade nenhuma. Ou seja, o médium aí é um antagonista que oferece grande resistência. Mas algumas ideias aqui se conjugam para análise do contato do médium com espíritos superiores ou com espíritos inferiores. A mesma abordagem nesse paralelismo que nós estamos fazendo para a gente compreender os fatores de afinidade, circuito mental, aumento espiritual e resistência mediúnica. Se é um espírito superior que se utiliza de um médium de qualidades morais apreciáveis e de conhecimento suficiente, a afinidade, a mensagem vai ser o mais exata possível, conforme o desejo dos espíritos benfeitores. Se o médium não guarda afinidade com espíritos superiores, pela sua conduta, pela sua ausência de estudo e de conhecimento, ele é um antagonista. Ele oferece uma resistência. Por outro lado, na nossa vida, no cotidiano, nós precisamos aprender a oferecer resistência e sermos antagonistas aos pensamentos inferiores e não acolher tudo. O Espírito aqui mostra que isso é possível, pela própria resposta colocada. É possível, isso acontece. É a influência do médium na comunicação. Muitos médiuns dizem que têm dificuldade na reunião mediúnica para o transe, para a transmissão da mensagem. É porque estão sendo antagonistas e estão oferecendo resistência. Por quê? Porque os espíritos desejam que o médium estude mais, para facilitar a captação do pensamento. Ora, eu só posso ser intérprete de uma língua se eu conhecer essa língua. Eu só vou ser um intérprete em língua estrangeira que eu domine. Se não há essa capacidade interpretativa, que é essa afinidade, para que haja exatidão na transmissão dos pensamentos, a pessoa é um mau intérprete. Está alterando o pensamento. E isso é extremamente perigoso. É por isso que a gente precisa estudar bastante, para entender
o mecanismo e se entender no processo de transmissão desses pensamentos que nos chegam, para que haja equilíbrio naquele que ouve e na própria pessoa. E deixarmos de acreditar que os espíritos são sempre os responsáveis por tudo e que eles são capazes de estabelecer um domínio sobre nós sem nenhuma resistência. Porque nós temos que ser antagonistas dos pensamentos inferiores e simpáticos ou com afinidade para com os pensamentos elevados. Esse dualismo precisa encontrar uma unidade numa prática mediúnica saudável, segura e equilibrada. Daí um dos aspectos do estudo da mediunidade. Existem outros que nós vamos, na sequência, analisando. Mas essa abordagem aqui dos espíritos a Kardec é fundamental no processo de conhecimento do pensamento. Não somente no entendimento do mecanismo da comunicação numa reunião mediúnica, mas do pensamento no dia a dia, que é a forma da gente aprender a lidar com essa coorte de espíritos com as quais estamos convivendo. É fatal. A minha conduta estabelece a companhia espiritual. Faça uma prece e você estabelece um circuito mediúnico elevado com benfeitores espirituais. Deseje o crime, a inveja, a vingança. Você fecha o circuito mediúnico com espíritos que desejam a derrota, o mal, a perturbação. É uma questão de escolha. Esse enfrentamento amadurece-nos e nos eleva. Porque a gente vai adquirindo resistência ao mal e docilidade ao bem. Então, nós temos que buscar esse conhecimento e a transformação moral. O que é a transformação moral? Aplicação do conhecimento. Existem pessoas tão bondosas que estudam pouco. Estudaram pouco nessa encarnação. Mas nas vidas passadas, com certeza, enfrentaram e aprenderam. Então, nós temos que fazer da nossa parte, que é a conquista de valores através do entendimento da própria vida. É por isso que o Espiritismo veio para a espiritualização do ser humano. A espiritualização do ser humano se dá pela elevação de tudo que se relacione à vida do indivíduo. E dentre eles está o estudo. Então, essa ideia de que médium não precisa estudar para entrar em transe, ela é primária, superável e deve ser superada. Porque nós todos precisamos estudar uma vida inteira. Porque o progresso é permanente. E na questão número 9, Kardec coloca: compreende-se
que seja assim quando se trata de médiuns intuitivos. Todo esse comentário que a gente fez do cotidiano, Kardec valida aqui na pergunta número 9. Médiuns intuitivos. O médium intuitivo ele está em ação, não só em reunião mediúnica, mas prioritariamente no dia a dia. Então, Kardec entendeu que essa explicação aqui de má interpretação para os médiuns intuitivos. Porém, quando se trata de médiuns mecânicos, que é aquela ideia, tem pessoas que eu sou médium inconsciente, que é o psicofone sonambúlico, eu sou médium psicólogo mecânico, não tenho controle sobre o que escreve. Kardec queria saber, isso é do cotidiano ou é no caso de alguns médiuns que detêm essa peculiaridade? Médium mecânico ou psicofone sonambúlico? O espírito responde para ele o seguinte: é que não percebestes exatamente o papel que o médium desempenha. Existe aí uma lei que ainda vos escapa. Lembrai-vos de que para produzir o movimento de um corpo inerte, o espírito precisa utilizar-se de uma parcela de fluido animalizado que toma ao médium, para animar momentaneamente a mesa, a fim de que esta lhe obedeça à vontade. Pois bem, compreendei igualmente que para uma comunicação inteligente, ele precisa de um intermediário inteligente. E esse intermediário é o espírito do médium. Aqui o espírito faz uma abordagem do fenômeno de efeito físico, né? Da participação do médium no fenômeno do efeito físico. Qual é a participação do médium no fenômeno de efeito físico? A doação do ectoplasma. Qual é a participação do médium numa comunicação inteligente? A vestimenta do pensamento dos espíritos. As palavras. O vocabulário. Então, o espírito transmite a ideia. As palavras são do médium. Essa é a participação, tanto num quanto no outro. Kardec insiste. Isto não parece aplicar-se às mesas falantes, pois quando objetos inertes como mesas, pranchetas e cestas dão respostas inteligentes, presumo que o espírito do médium não tenha nenhuma participação do fato. Essa pergunta é muito interessante, Márcia. Eu jazinho vou lhe passar a palavra para a gente concluir. Porque as pessoas, Márcia, pensam o seguinte: as mesas respondiam a perguntas de Kardec, né? Através de batidas. As letras, uma batida, A, B, aquilo que a gente já sabe. O espírito atuou diretamente sobre a mesa? Não. O espírito não atuou diretamente sobre a mesa. O espírito utilizou a mente do médium para responder. Então, mesmo nos fenômenos de efeito físico, o conhecimento do médium é preponderante, porque senão o espírito poderia falar maravilhas através da mesa. Mas Kardec observou que tinham respostas mais limitadas. É porque os médiuns tinham conhecimento mais limitado. Então, o espírito ainda não só utilizava o fluido do médium, mas também o conhecimento do médium. Eu vou continuar esse assunto na próxima semana, porque ele é bastante instigante. É maravilhoso o assunto, realmente. O capítulo, né? Você falou o item 6, 7, 8 e 9. Então, para todos nós, vamos estudar esse capítulo no Livro dos Médiuns. E só queria dizer obrigada. Eu acho que o tempo está na hora, né? Mas a gente continua na próxima semana, todo mundo. E gostaria só de agradecer a todo mundo que está nos acompanhando. E volta o convite, envie suas perguntas por meio do QR Code, né, que ainda está disponível na tela, e se quiser assistir novamente, use o QR Code, né, e a gente compila para o nosso episódio de perguntas e respostas. Como o Jacobson falou, no próximo episódio a gente dará continuidade a este tema, que é o estudo, né, uma palavrinha, mas tão importante, o estudo da mediunidade e a renovação do ser imortal. E nosso próximo encontro, como sempre, será na terça-feira, e agradecemos profundamente se você
puder compartilhar esse programa com seus grupos de estudos, com sua casa espírita, com seus amigos também, para todos nós podermos construir esse caminho que é um caminho de estudo, uma trajetória de reflexão e de vivência da mediunidade como serviço de amor e responsabilidade. Muito obrigada pela presença, que Jesus nos inspire sempre. Até logo, todo mundo.